Olá, nono ano, boa tarde. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que estejam todos na santa paz do nosso Deus, com saúde, juntamente com seus familiares, certo? É o que desejo a todos vocês nessa tarde de hoje. Estamos de volta ao nosso trabalho dessa semana, graças a Deus por mais esta oportunidade, de estar com mais uma aula. Somos gratos a Deus por este dia maravilhoso. Então, a nossa aula passada foi falando sobre o corpo e alma, Então, nós observamos na aula passada, aprendemos realmente que nós temos um corpo e alma juntos. Somos únicos, E que deveremos cuidar desse corpo com toda a intensidade, porque assim cuidando nós estamos zelando tanto do nosso próprio corpo quanto da nossa própria alma, certo? E a nossa aula de hoje é um assunto pequeno que tem por título o Corpo de Cristo. A aula passada foi corpo e alma e hoje se falando do corpo de Cristo. E para começar essa aula de hoje, eu faço uma pergunta a vocês. Será que nós somos corpo de Cristo? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Nós somos esse corpo? A Bíblia diz que nós somos templo, morada do Espírito Santo, Então, quando Jesus fez o homem, que ele diz, façamos o homem, sua imagem e semelhança, ele já deixou bem claro que cada um de nós representa neste corpo. Então, o corpo de Cristo, ele deve ser zelado, deve ser cuidado, priorizado, porque realmente ele é santo, como diz o próprio texto. Então, começando nessa aula de hoje, nós podemos observar que Jesus Cristo realmente ele teve um corpo igual ao nosso, E quando ele esteve nessa terra, pelas passagens bíblicas as quais a gente já teve a oportunidade de acompanhar, que como um corpo, como um ser humano normal, ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu dores, ele passou por momentos difíceis. Então através disso nós entendemos, temos a certeza de que ele foi um ser humano normal, de que ele teve um corpo normal, assim como nós temos. Certo? Ele passou por tudo isso como um ser humano. Então, vamos começando aqui o nosso texto. No primeiro parágrafo diz o seguinte: para os cristãos, o corpo tem um significado especial. Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou-se. Isso significa que numa determinada fase da história, o Filho de Deus assumiu um corpo humano, como já acabei de falar para vocês, No início de toda a história, numa determinada fase da história, Jesus passou por este momento de humano, Filho de Deus assumindo um corpo humano. Mais embaixo nós temos uma frase que se encontra em João 1:4, que diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mais uma vez ele concretiza, ele afirma que Jesus teve um corpo igual ao nosso, e habitou entre nós. Ao encarnar-se, ou seja, ao tornar-se humano, Jesus deu dignidade divina ao corpo. Jesus tinha duas naturezas.
a divina e a humana. Era plenamente divino e plenamente humano. Ele teve as duas fases, né, da natureza. Ele tinha as duas naturezas, na verdade, que era a parte divina e a parte humana. E como sábio, né, claro, ele sabia dominar as duas partes, né? Jesus e o corpo. Próximo ponto. Cristo come e bebe, dorme e passeia, cansa-se e sofre, padece e morre. Quando ressuscita, para não deixar nenhuma dúvida sobre sua realidade corporal, come ainda uma vez com seus discípulos, parte o pão e pede a Tomé que verifique a identidade do seu corpo, de seu corpo glorioso, colocando o dedo em suas chagas. Então, antes da sua morte, antes da sua ressurreição, nós entendemos, sabemos que ele realmente teve uma passagem como um ser humano. Teve um corpo como qualquer um de nós, né? Com todas as necessidades de comer, de beber, de dormir, de se cansar, de sentir dor, como já foi falado, enfim. Mas para deixar isso bem claro, de que ele realmente teve esse corpo após a sua morte, após a sua ressuscitação, Jesus ele aparece e ele faz a última ceia, que é no momento que ele se encontra com Tomé, né? Aí diz que ele come, né? Aí come ainda uma vez com seus discípulos, parte o pão e pede a Tomé que verifique a identidade de seu corpo glorioso. Então, nesse momento, ele ainda está novamente nesse corpo, com uma diferença, né? Ele já ressuscitou. Tanto é que nesse momento, Tomé ainda tem dúvida. Mas será realmente que é o verdadeiro Cristo? Será realmente que ele ressuscitou? Será mesmo que é ele? Então Tomé fica se indagando, né? Fica se perguntando se verdadeiramente o que ele está vendo é verdade. E Jesus, na forma, né, de homem, aí com o corpo, ele pede que Tomé toque em suas chagas. Então, a partir do momento em que Tomé toca, né, nas suas chagas, é que ele vai realmente reconhecer, entender que realmente era Cristo, que ali estava. E a partir dali, nós sabemos da história, né? Que ele come e despede-se dos discípulos e sobe para os céus. Então, até aí, fica confirmado, sim, que Jesus Cristo teve um corpo, né? Como todos nós, seres humanos. Lendo os evangelhos, percebe-se que Jesus era verdadeiramente humano. Tinha amigos prediletos, como os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Sentia a ingratidão, sofria as dores das doenças, tinha medo e coragem e apreciava os prazeres como qualquer mortal. Certamente não desprezava as boas ceias que seus amigos e seguidores lhe ofereciam. Seus inimigos chegam a chamá-lo de comilão e beberrão. Essa passagem, gente, ela se encontra lá em Mateus, capítulo 11, versículos 16 ao 19, certo? Esse relato se encontra em Mateus. Então, nesse parágrafo, se concretiza mais uma vez que Jesus foi verdadeiramente humano, né? Teve seus amigos prediletos, assim como nós temos.
teve seus momentos de sentir a ingratidão como ser humano, né? Aqui parte fala da sua natureza humana, né? Sofrer as dores, tinha medo, coragem, apreciava os prazeres como qualquer mortal, ou seja, como qualquer um ser humano, né? Como qualquer um de nós, ele sentia tudo isso. Então, e gostava de festas, como qualquer um de nós. Aliás, foi numa festa de casamento que Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho saboroso. A encarnação tornou Deus mais semelhante a nós do que imaginamos. Esse corpo que somos dorme e sonha, sofre, sabe-se feliz, ou se contrai em tristeza, esbanja saúde ou se fragiliza nas doenças. Sobretudo, é capaz de algo inacessível a todos os outros animais. Ele sorri. Esse nosso corpo criado à imagem e semelhança de Deus é idêntico ao corpo de Cristo. Certo, meus amores? Então o texto fala, né, que realmente esse nosso corpo ele é considerado pela própria palavra o corpo de Cristo, certo? Então, nós, né, esse corpo ele sonha, ele dorme, ele sofre, ele se alegra, ele tem a capacidade de contrair a tristeza, de esbanjar a saúde ou mesmo a sua fragilidade. Passa por tudo isso, mas ele é capaz de algo inacessível a todos os outros animais. É o único que sorri. Então, essa é a diferença, né? Passa por tudo e todos os momentos, mas a diferença é que sorri. Ok? Esse é o nosso texto de hoje, falando sobre o corpo de Cristo, mostrando, né, as semelhanças que nós temos com Cristo, segundo a sua palavra diz, né, que nós somos semelhantes a Ele. Então, nós aprendemos hoje que esse corpo ele é importante e que nós fazemos parte. Somos gratos a Deus por isso, né? Por esse momento, por essa criação a qual Ele nos deu. E a nossa aula, ela se encerra por aqui. Era um texto bem pequeno, mas que de uma grande valia, de um grande aprendizado, de um grande ensinamento para todos nós. Nós aprendemos, né, a cada dia a zelar por este corpo, que nós venhamos a reconhecer que somos realmente esse corpo tão amado, né, por Deus. Então, que nós devemos valorizar as inúmeras possibilidades de que somos dotados em nosso corpo e dispormos, né, a cultivá-los com responsabilidade, ou seja, a cuidar com responsabilidade, porque somos realmente templo e morada do nosso Deus. Ok, meus queridos? Fiquem na paz, que tenhamos um restante de tarde abençoada e que Deus nos dê a oportunidade de termos a nossa próxima aula. Ok? A nossa atividade, ela vai ficar lá na descrição do vídeo. Tudo bem? Até a nossa próxima aula.